Então lá, pessoal, dando continuidade às substituições eletrofílicas no anel, uma coisa que é extremamente importante é a questão da dirigência. Nós vimos no vídeo anterior as reações quando tu substitui um dos hidrogênios. Apenas um dos hidrogênios é substituído. Aí o eletrófilo entra no carbono do anel, o hidrogênio sai com o nucleófilo do reagente, aquela mesma explicação que a gente viu antes, né? Halogenação, o halogênio é um eletrófilo, nitração, o nitro é o eletrófilo, alquilação, o alquila, acilação é o acila, sulfonação é o sulfônico. O que nós vamos discutir agora? Quando tu substitui o segundo hidrogênio. Cruzada, esse grupamento X, que está aqui, ó, ele seria um grupo que já está presente no anel. O grupo que já está presente no anel aromático ele é chamado de orientador. É esse orientador que vai definir qual é o hidrogênio que pode ser substituído. Então, nós temos aqui esse grupamento X. Esse grupamento X aqui, ó, ele tem a posição orto, 1, 2, para, e aqui seria 1, 2, orto. Então ele tem 3 posições para substituir. Lembrando que essa posição orto é equivalente a essa posição orto. Então, esse orientador, ele seria um orientador do tipo orto-para. O que é um orientador orto-para? É aquele que define a segunda posição, o segundo hidrogênio a ser substituído como sendo o hidrogênio da posição orto e o hidrogênio da posição para. É muito fácil de reconhecer um orto-para dirigente, um orientador do tipo orto-para. Orientadores orto-para são aqueles átomos ou grupos de átomos que só têm ligações simples. O caso aqui, ó, grupamento amino, hidroxi, metóxi, os alquilas, os halogênios. E o que é importante salientar? Todo grupo que é orto-para dirigente, ele é um grupo ativante. Exceto, a gente vai ver, os halogênios. Por que grupos ativantes? Porque são grupos, gurizada, que eles vão empurrar elétrons para dentro do anel aromático. Se eles vão empurrar, ó, efeitos mesoméricos positivos, se eles vão, aqui mais I, ó, se eles vão empurrar par de elétron para dentro do anel, o que vai acontecer? Se eles empurram pares, aumenta a densidade de elétrons dentro do anel. Lembra que anel aromático, a reação característica dos anéis aromáticos são substituições eletrofílicas. Então, se tu tiver uma maior densidade de elétrons aqui dentro, isso facilita o ataque do eletrófilo. Porque o eletrófilo ele é um ácido de Lewis, ele é uma estrutura que tem deficiência em elétrons. Então, ao aumentar a densidade eletrônica dentro do anel aromático, tu facilita o ataque do eletrófilo. Por isso que eles são denominados grupos ativantes, né? Que nem o metóxi aqui, ó, tá? Por causa da presença ali do oxigênio também, mais M, tá bom? Então, que nem eu falei para vocês, ó, os halogênios eles são desativantes. Mesmo sendo orientadores orto-para, eles são grupos desativantes. Tá, gurizada? Então, vamos lá. Vamos ver exemplos. Ó, aqui nós temos a bromação do fenol. Nós temos na estrutura do fenol um grupamento OH. Ele é o orientador. Quem é o orientador? O orientador é o grupo que está presente no anel aromático. Esse é o orientador. A hidroxila, gurizada, não tem ligação pi, não tem ligação dativa, é somente ligação simples. Então, essa hidroxila é um orientador do tipo orto-para dirigente. Significa que quais são os hidrogênios que serão substituídos? Esse hidrogênio que estaria aqui, ó, na posição orto, esse hidrogênio, ou esse hidrogênio, qualquer um desses dois leva à formação do substituído na posição orto, e o hidrogênio da posição para em relação ao orientador. Notem que é sempre o hidrogênio orto em relação ao orientador, para em posição ao orientador. Aí, daqui eu botei as duas para a gente verificar melhor. Olha aqui, ó. Um halogênio ataca o carbono da posição para, o hidrogênio sai com outro bromo nucleofílico. Ó. Aqui entrou a substituição na posição orto. Essa mesma reação vai acontecer, ó, orto em relação ao orientador, na posição para em relação ao orientador. Cruzada, se tu substituísse esse hidrogênio que está aqui, ó, ia dar o mesmo produto. Tá? Na posição para, ó, um bromo eletrofílico ataca o carbono, o hidrogênio sai com o nucleófilo do reagente. Cruzada, substituição na posição para.
Então, quando nós tivermos um grupamento que é orto-para dirigente, nós teremos como produto uma mistura de orto-para substituído. Usada na realidade, vocês não precisam fazer a substituição na posição orto-para. Pode fazer isso numa etapa só, que é assim, ó. Qual é a dica que eu dou para vocês? Ó? Qual é a dica? Olha aqui para mim. Ó. Tu tem aqui um grupamento que é orto-para dirigente. Se tu tem um grupamento que é orto-para dirigente, tu sabe que a segunda substituição vai acontecer na posição orto, em relação ao orientador, aqui ou aqui, e na posição para, em relação ao orientador. Qual é a dica que eu dou para vocês, gurizada? Ó, coloca já como produto orto-para substituído e o que sai, o nucleófilo que tira o hidrogênio. Como tu está fazendo aqui bromação, vai formar o HBr. Aí tem que fazer o balanceamento, caso uma banca te cobre o balanceamento. Olha aqui, ó, 2 mols de fenol, 2 mols de reagente, orto-para substituído, 2 mols de HBr. Então faz assim, ó, faz a substituição orto-para mais HBr. Aí balanceamento, 2, 2, orto-para, 2. Cadê os 2? 1, 2. Cadê os 2 mols de bromo? 1, 2. Orto-para, 2 mols de HBr, 2 mols de HBr. Tá? Orto-para, 2, 2, orto-para, 2. Então, sempre que nós tivermos, gurizada, um grupamento orto-para, nós teremos como produto uma mistura de orto-para substituído. Da mesma forma, se o orientador agora, que está aqui, ó, se o orientador for um grupamento meta-dirigente, aí não tem mistura de produto, porque ou vai ser essa posição meta em relação ao orientador, ou essa posição meta em relação ao orientador. Aqui tu só vai ter um meta substituído. Como é que tu define meta-dirigentes? Cruzada, lembra, orto-para dirigente, átomos ou grupos de átomos que só têm ligações simples. Então, naturalmente, se eu tiver agora uma dupla, uma tripla ou dativa, eu terei um meta-dirigente. Qualquer um desses grupos que for o orientador, ele vai orientar a segunda substituição, o hidrogênio, da posição meta em relação a ele. Se orto-para são ativantes, esses aqui são desativantes. Usada, o que eles vão fazer? Ó? O que os desativantes fazem? Eles vão puxar elétrons do anel. Ó. Eles puxam elétrons do anel. Diminui a densidade eletrônica dentro do anel. Se essa densidade eletrônica dentro do anel diminui, isso dificulta o ataque do eletrófilo. Lembra? Eletrófilo é ácido de Lewis. Eletrófilo quer disponibilidade. Se tu diminui a densidade eletrônica, tu dificulta o ataque eletrofílico. Por isso que eles são desativantes. Mais os halogênios. Lembra? O halogênio é orto-para dirigente, entretanto é desativante. Ah? Então olha aqui, ó. Vamos ver uma reaçãozinha. Gurizada, aqui ó, não vai ter mistura de produtos. Se nós fizermos aqui ó, a acilação do ácido benzoico. A carboxila é o orientador, e carboxila está aqui, ó, C-OH, tem ligação π. Então é meta-dirigente. Tu vai substituir o hidrogênio da posição meta em relação à carboxila, este hidrogênio ou este hidrogênio. O grupamento, ó, eletrofílico alquila, ataca o carbono, o hidrogênio sai com halogênio na forma de HCl, e aqui entrou o grupamento alquila como eletrófilo. Então aqui ó, não tem mistura de produtos, só tem uma única posição a ser substituída. Tá bom, gurizada?